E aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre, dentro do sistema de controle, o que são feedback positivo e o que são os feedbacks negativos, tá certo? Agora a intenção é entender, certo? Eu já sei o que é homeostase e que toda vez que o meu corpo sai da sua homeostase, eu vou tentar controlar as funções corporais para que eu volte novamente a esse estado, de funcionamento estável do meu organismo. Eu sei que isso se dá por sistema de controle simples ou sistema de controle complexo, tá certo? A depender do nível de interações ali dos tecidos e sistemas. Agora, como que essas respostas são desencadeadas? De que forma que elas são desencadeadas? Esse é o foco desse momento. Então, a gente vai ver aqui o feedback negativo inicialmente. O feedback negativo você pode ver com outro nome, tá certo? Que é a retroalimentação negativa. Isso, na verdade, é só um nome para exemplificar para a gente que vai acontecer uma diminuição do estímulo que estamos recebendo. Então, a maior parte do teu corpo vai funcionar a partir desse tipo de resposta, tá certo? Pense assim, eu recebi um estímulo inicial. Eu recebi um estímulo de diminuição da frequência cardíaca. Só que é uma diminuição muito brusca. Ela não é o nível da frequência cardíaca no repouso. Está muito abaixo. Qual que vai ser a resposta? Vai ser diminuir o estímulo que está causando essa diminuição da frequência cardíaca. Ixi, complicou a tua cabeça? Vamos para uma coisa simples, tá certo? Eu tive lá, uma entrada na câmara fria de um supermercado. Só que eu estava sem agasalho, não estava com a roupa correta. Minha temperatura corporal, ela foi diminuída, Certo. Como que eu gero uma resposta para eliminar esse estímulo de diminuição da temperatura? Eu tenho que sair daquele ambiente para me aquecer. Então, eu estou gerando um feedback negativo. Eu tento sempre diminuir o estímulo. Eu sempre tento parar com esse estímulo. Outro exemplo. Eu estou agora, muito hidratado. Eu me hidratei demais. Eu vou continuar com o estímulo de me hidratar mais ainda? Não. Eu vou parar de beber aquele líquido e vou começar agora a provocar a excreção desse líquido. Então, a retroalimentação negativa, o feedback negativo, é sempre uma resposta de barrar ou diminuir aquele estímulo inicial que a gente está sofrendo. Então, sempre que eu tiver um estímulo e eu tentar gerar uma resposta para diminuí-lo, isso é feedback negativo. Então, quando a gente vai para o lado inverso, que é a retroalimentação positiva, o feedback positivo, a gente vai falar de aumento do estímulo recebido. Aí o seguinte, só uma dica para você, não existem muitos exemplos não, tá certo? E o exemplo clássico que você vai ver sobre isso é sobre o momento do parto. Então, verifica o seguinte, quando eu tenho, aqui o momento do parto, a criança vai querer sair, daquele ambiente do útero que ela está colocada. Aí vão começar contrações uterinas naquela região. Então o útero começa a se contrair, A região ali vai estar gerando contrações. Pense, qual seria a homeostase a ser garantida? É que a criança tem o seu nascimento e que o corpo da mãe volte ao estado normal de que não seria o da gravidez. Então, o que vai acontecer? Para que essa criança nasça, eu estou recebendo um estímulo, eu vou aumentar essas contrações para provocar o nascimento da criança. Então, é um aumento do estímulo recebido. Verifica aqui de novo. Recebo o estímulo inicial, a minha resposta é de aumentar o estímulo que eu estou recebendo. Então, eu acho que aqui dá para você diferenciar o que é feedback negativo
do que é o feedback positivo. Feedback negativo sempre é uma alça de resposta que diminui o estímulo que foi sofrido. Feedback positivo, por outro lado, é uma alça de resposta que aumenta o estímulo que foi sofrido. E aí o nosso exemplo clássico para ele, tá certo? É o momento do nascimento de uma criança. Então é isso, pessoal. Na próxima aula aí, né, já iremos estar falando um pouco sobre as membranas celulares. Aí você aguarda mais um pouquinho e vai assistir nosso vídeo, beleza? Tchau, tchau.